Dando sequência, então, aqui ao próximo modelo de redução de dimensionalidade, né? Vou falar um pouco do discriminante linear, aqui, o Linear Discriminant Analysis, LDA, né? Então, o principal problema da PCA, né, do ponto de vista de limitação, né, é que como a gente não usa as informações dos labels, né, por ser não supervisionado, o caso da PCA, ela tem uma característica que é ruim, como está exemplificado nesse caso aqui, né? Vamos supor que a gente tenha duas classes aqui, essa classe preta e essa classe azul, né? E as direções de máxima variância sejam o primeiro o A0 e o ortogonal a ele o A1. Quando a gente faz a projeção, por exemplo, no A0, visando de reduzir de duas para uma dimensão, né? O que acontece tanto com a classe azul quanto com a preta é que elas vão se sobrepor significativamente, né? Então a gente meio que perde completamente a discriminabilidade entre uma classe e outra, né? A nossa capacidade de classificação aqui ela é comprometida, né? Por conta da gente não levar em consideração o rótulo, né? Então esse aqui seria mais ou menos o cenário que a gente teria com a PCA. Mesmo maximizando a variância, a gente não garante a separabilidade. Esse é o ponto primordial de tudo isso daqui, a principal limitação da PCA. A gente levar em consideração o rótulo, né? Ou seja, procurar maximizar essa variância, mas também não embaralhar esses padrões, né? Então, tentando maximizar também a separabilidade entre as classes, a gente pode ter uma projeção como essa aqui, que é mais ou menos o que a LDA faz, né? Não exatamente isso, mas é algo nesse sentido, né? E aí a gente conseguiria ainda assim manter essa separação, reduzindo para uma dimensão. Na verdade, mantém bem, né, a separabilidade entre as classes. Então a ideia da LDA é justamente amenizar essa questão que ocorre com a PCA. Então, de novo, vou mostrar o algoritmo da LDA, né? Alguns detalhes eu vou apontar para material auxiliar e aí na sequência a gente vai observar ela na prática. Então, como que é o algoritmo? O primeiro passo é igual o da PCA, né? Onde a gente vai tentar remover a média e uniformizar o desvio padrão, né? Com o dataset na dimensão original, que é a dimensão D. Na sequência, a gente vai para cada classe, no passo 2 aqui, né? Para cada classe, a gente vai calcular a média, né? Então, vamos supor que a gente tenha duas classes aqui, né? A gente vai buscar o vetor médias de uma classe e o vetor médias da outra classe, né? No espaço original. Né? Seria esse centro de massa aí, né? Dos pontos. Em seguida, a gente vai usar matrizes aqui que são auxiliares para a projeção da LDA, que é essa Between Class Scatter Matrix, que é essa SB, né, que é uma matriz entre classes aqui, uma espécie de uma variância entre classes, e uma variância dentro de uma determinada classe, que é essa matriz SW, chamada de Within Class Scatter Matrix. Em seguida, a gente vai fazer a decomposição em autovetores e autovalores da matriz SW inversa vezes essa matriz SB. Então, essa matriz aqui, com essa característica, que é a matriz, na verdade, de projeção da LDA, onde a gente maximiza a separabilidade e também maximiza a variância. Então, vai levar em conta essas duas coisas, né? Então, a variância, digamos assim, ela está sendo capturada por essa matriz SW, né? Que é uma matriz que leva em consideração a variância dentro de uma classe, né? E a variância entre classes ela é capturada por essa matriz SB, então a separabilidade, de uma certa maneira, está aqui. Né? O detalhe do porquê que é exatamente essa matriz nesse formato, a inverso vezes a SB, né? Inverso de SW vezes SB, está nos vídeos auxiliares ali. Então depois você pode procurar lá no material, eu explico da onde que vem essa matriz e por que que a decomposição em autovalores e autovetores dela nos fornece justamente esse tipo de cenário que a gente está buscando aqui, né? Máxima separabilidade, mas também mantendo a máxima variância. Bom, em seguida, então, a gente vai ordenar novamente os autovalores em ordem decrescente, né? E escolher os K autovetores, igual a gente fez na PCA, para montar aquela matriz W exatamente da mesma maneira que a PCA. E aí a nossa projeção de qualquer dado vai ser a multiplicação pela matriz W, já que a LDA também é uma transformação linear. Né?
Bom, alguns detalhes aqui que acho que são relevantes aí, né, antes da gente falar da implementação prática da LDA. O vetor de médias, como que ele é calculado, né? Então, é basicamente uma média entre todos os exemplos de uma determinada classe DI, né, para todas as classes, né? Então, a gente vai ter aqui um vetor de médias para cada classe, né? E só os exemplos de uma dada classe que entram na composição daquele vetor de médias, né? É isso que representa essa notação aqui, né? Depois, a matriz de variância dentro de uma determinada classe é a matriz de covariância, efetivamente, aqui, né? Então, a gente vai ter, na verdade, um somatório aqui, né? Das matrizes SI, né? Sendo que essas matrizes SI são as matrizes de covariância de cada classe. Ela, basicamente, na verdade, não é exatamente a matriz de covariância, né? Mas é proporcional à matriz de covariância, que teria um fator a mais, né? Nessa matriz para obter ela, né? E aí, sim, beleza, a matriz de covariância, então, ela vai ser 1 sobre o número de exemplos por classe aqui, né? Vezes essa matriz SW, que é a composição das matrizes SI. Então, aqui estaria a versão final dela. E aí, uma matriz de variância entre classes, que é essa matriz SB, que leva em conta, né? Veja que a estrutura dessas matrizes SW, SI e a matriz de covariância leva em conta os vetores X e as médias, né? Por classe aqui, né? Já a matriz SB, então, ela leva em conta uma diferença entre as médias de todas as classes, né? Então, eu faço uma subtração aqui, né? Na verdade, eu faço uma conta levando em conta as diferenças entre as médias, né? Entre as classes. Então, essas todas aqui, elas olham para uma dada classe, né? Então, é dentro da classe, digamos assim, né? E essa outra matriz aqui, ela olha para entre classes, né? Então, por isso que aqui no primeiro caso, eu tenho a variância, né? E aqui a separabilidade. E são os dois fatores principais aí da LDA. Então, com base nisso, a gente pode pular aqui para a implementação, tá? Vamos ver aqui como que a gente implementa, igual a gente fez para PCA, né? O passo a passo aí da LDA e depois como que a gente usa ela no Scikit-learn. Tem só uma imagenzinha aqui de motivação meio que igual a gente falou antes, né? Da PCA e da LDA, né? Então, a primeira dimensão a LDA, ela mantém a separabilidade e a variância. Beleza, então o primeiro passo que eu estou fazendo aqui para implementar a LDA passo a passo, né? Considerando que meus dados já passaram pela transformação, né? Então, deixa eu voltar aqui no algoritmo, né? Já passaram por essa transformação do passo 1. O que eu tenho que fazer, então, é calcular os vetores de média. Então, para isso, eu vou fazer um for, né? De todas as classes aqui, né? E aí vou calculando um vetor de médias, né? Que tô usando a função min do NumPy lá, né? Para o método min, né? Do NumPy para obter esses vetores de média e estou plotando eles aqui, né? Então, como no dataset original a dimensão das features é 13, né? Dos vetores de média, então eles vão ter também 13 dimensões para cada um dos três, para cada uma das classes. Na sequência, eu vou calcular as within class scatter matrix, né? Então, estou inicializando elas aqui e basicamente aplicando a conta, né? Então, o within class é a matriz SW, né? Então, a matriz SW, para eu determinar ela, eu tenho que primeiro calcular a SI. Então, com base na SI, eu calculo a SW. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, na verdade, tudo encapsulado já dentro dessa funçãozinha que está aqui. E aí, na sequência, lembrando que eu faço uma inicialização dela aqui com as dimensões D e D, que são as dimensões originais da matriz. Na sequência, eu calculo uma outra maneira, né, de determinar a SW, né? Então, estou fazendo dessa primeira forma aqui, e a segunda forma um pouco mais otimizada, que é calcular ela a partir da matriz de covariância, né? Então, eu posso também calcular a matriz SW por meio da matriz de covariância. Então, eu calculo a matriz de covariância, tem uma relação entre a matriz de covariância e a matriz SW, né? Então, eu posso usar essa relação aqui para poder fazer esse cálculo e calcular a matriz de covariância usando o cov lá do NumPy. As duas formas.
Depois, na sequência, eu vou fazer a Between Class Scatter Matrix. Então, essa matriz ela é dada por essa expressão que está aqui, né? Então, é basicamente a implementação daquela equação. Lembra que eu tenho que calcular esse mean overall aqui, que é a média de todos, né? Então, a média das médias, basicamente. Beleza, então calculei as matrizes, né? E aí na sequência eu tenho que resolver calcular aquela matriz onde vão estar as projeções, né? E eu vou fazer a decomposição em autovalores e autovetores do resultante dessa conta aqui, né? De SW e SB. Então eu faço a inversa de SW, multiplico por SB e faço a decomposição em autovalores e autovetores. Veja, eu estou exatamente nesse passo 4 aqui, né? Calculei as matrizes no passo 3 e agora estou no passo 4. Então, posso usar tanto essas funções do NumPy aqui, né? Quanto essa outra variação aqui, mas enfim, isso é só um detalhe de implementação, eu não vou gastar muito tempo. Na sequência, eu faço a ordenação dos autovalores e autovetores, né? Para montar a matriz W, igual a gente fez na PCA, então eu vou passar um pouco mais rápido aqui. De novo, eu posso olhar para os autovalores para ver agora não é a variância acumulada, mas sim a discriminabilidade, né? Então a gente tem a variância, mas a gente tem também a discriminabilidade. Então a gente costuma dizer que para LDA, quanto da discriminabilidade que a gente retém, né, olhando para os autovalores. Então eu posso fazer a mesma análise aqui, né, olhando para os lambdas, né. E por fim eu monto a matriz W, que vai ser a minha matriz de projeção aqui, né. E por fim, por último aqui, né, eu estou fazendo então a conversão dos meus dados de treinamento com a matriz W, né, que é simplesmente fazer essa multiplicação, e estou plotando as duas primeiras componentes da LDA. Se você comparar esse gráfico da LDA com o da PCA, você vai ver que a separabilidade com a LDA é um pouquinho melhor do que com a PCA. E com exceção desse cara aqui, quase que a gente consegue separar tudo que linearmente aqui com 100% de acerto. Então faça essa comparação que você vai observar. Então aqui eu construo um classificador, né, só para a gente ter uma ideia, né, um discriminante, uma logistic regression em cima da LDA, né? Então é um desempenho um pouquinho melhor do que a gente tinha tanto no treinamento quanto para teste em comparação com a PCA. Detalhe, se você quiser usar a LDA no scikit-learn, ele também está disponível lá, né? Simplesmente é só dizer quantas componentes você quer manter na tua transformação e fazer a transformação nos. E tal, o exemplo com o scikit-learn que é bem mais rápido. É bem parecido com o da PCA, né? Mas enfim, a estrutura segue a mesma ideia. Bom, por último aqui, a gente pode falar de uma outra transformação que é importante, um exemplo de transformação que é importante, que é a transformação não linear. Né? Então, nem sempre uma projeção linear vai garantir uma separabilidade para nós, né? Mesmo a linear já tem as suas limitações, né? Nem sempre a gente consegue preservar a discriminabilidade entre os padrões, né? À medida que a gente diminui as dimensões, seja usando PCA ou seja usando a LDA. Né? Mas no caso não linear ainda é pior, né? A gente ainda pode embaralhar mais os dados ainda, né? Então, para a gente ilustrar essa ideia, vamos supor que a gente tenha esse conjunto de dados em 2D aqui, né? Da direita, né? E a gente queira fazer algum tipo de transformação para que a gente possa separar isso aqui de forma linear. Por exemplo, vindo da direita para a esquerda aqui, né? Com uma transformação φ qualquer. Certamente nenhuma dos modelos lineares vai resolver esse problema aqui, né? Vamos pensar na PCA, por exemplo, de máxima variância seria algo aqui, assim, né? Por exemplo. Ele com certeza iria embaralhar todos esses exemplos aqui, né? Com a LDA também ia ser alguma coisa bem parecida com isso, a gente não conseguiria fazer essa separabilidade dessa maneira, né? Então aqui existe a necessidade da gente criar uma transformação que seja não linear, né? Então um mapeamento não linear para um espaço, né? Eventualmente que seja não linear, né? De tal maneira que nesse novo espaço a gente consiga então separar essas features aqui, né? Dessa transformação de tal forma que a gente consiga, por meio de um classificador linear, fazer a separação das features. Então, o processo de transformação aqui pode fornecer para nós esse tipo de representação. E pode envolver ou não a redução de dimensão. Esse que é o ponto importante. Tá?
Então, um exemplo de uma transformação que é possível fazer isso é a kernel PCA. Né? Então, lembra quando eu falei lá da SVM, né? O ponto principal era tentar substituir, né, aqueles pontos onde a gente tinha produto interno pelo kernel. Né? O que a gente vai fazer aqui na kernel PCA é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai tentar pegar a PCA padrão, escrever em termos de produto interno e substituir o produto interno por kernel para ter, né, aquela espécie de mapeamento implícito lá que a gente tinha da mesma forma da SVM. Então, o que acontece na kernel PCA? Né? Então, é um mapeamento não linear, né? E essa não linearidade está relacionada com o kernel. O kernel é que vai transformar os dados para uma dimensão mais alta, né? Tornando eles linearmente separáveis, para daí a gente poder fazer a separação linear nesse novo espaço. Então, essa característica aqui do kernel, né, que a gente vai aproveitar, muito embora o mapeamento explícito do kernel a gente não conheça. A gente só sabe que ele representa produto interno naquele novo espaço, né? Então, a gente vai aproveitar, na verdade, essa característica do kernel aqui para PCA, né? Então, a ideia é usar a PCA padrão, né? Nesse novo espaço, né? Então, é como se a gente tivesse um espaço original, faz o mapeamento dado pelo kernel, e aí nesse novo espaço aqui que o kernel gerou o mapeamento, né? Que a gente efetua a PCA. Lembra que no caso da SVM a gente fazia esse mapeamento aqui, não explicitamente, né? Mas usava o kernel para emular ele, né? E aí construía um classificador linear, né? Então, tornava as coisas linearmente separáveis. Aqui, mesma coisa, né? A gente vai projetar os dados e vai fazer uma PCA nesse novo espaço aqui. Né? Então, para evitar usar o mapeamento explicitamente, a gente vai usar a história do kernel trick, que é trocar o produto interno pelo produto do kernel. Né? Então, se eu tenho duas variáveis x1 e x2, então o produto x1t x2, que seria o produto interno, vai ser trocado pelo kernel, né? E com isso a gente ganha toda essa característica de mapeamento e tornar as coisas linearmente separáveis nesse novo espaço. Então, para mostrar aqui como que funciona a kernel PCA, eu vou mostrar a ideia, né? Pelo menos a visão geral, e depois apontar onde que vocês podem enxergar os detalhes dessa implementação. Então, como a kernel PCA está ligada a PCA, né? E a PCA está ligada à construção da matriz de covariância, eu vou partir desse princípio, tá? Então, partir do princípio da construção da matriz de covariância. Então, o que eu tenho aqui é como que cada elemento da matriz de covariância é calculado, né? Então, eu tenho 1 sobre número total de exemplos, faço um somatório de cada par de exemplos J e K aqui, né? Subtraindo a média, né? J e K, e fazendo essa multiplicação aqui entre esses pares de padrões, né? Se eu tenho os dados com as médias nulas, então eu posso diretamente fazer o cálculo dessa maneira aqui, né? Se a gente for ver, no fim das contas, isso é basicamente um produto interno, né? Então, se eu quiser montar a matriz de covariância completa, basta eu fazer um somatório de um produto interno entre pares de vetores x, y e i, né? X transposto ou x transposto x, isso aqui é, para nós, o produto interno. Então, isso significa que o produto interno está implicitamente colocado aqui na construção da matriz de covariância, que é a parte principal da formação da PCA. Então, eu consigo escrever o núcleo do algoritmo da PCA, que é a construção da matriz de covariância, por meio de produtos internos. Então, se eu consigo fazer isso, eu posso, por exemplo, pensar que existe um mapeamento φ que eu posso aplicar para o x e um mapeamento φ que eu posso aplicar no x, de tal maneira que as coisas se tornem linearmente separáveis. E isso aqui seria também um produto interno nesse novo espaço. Então, o que a gente vai fazer aqui é aproveitar, né, essa estrutura de escrita do algoritmo, igual a gente fez para a SVM, né? E aí, o que a gente vai fazer é construir, ao invés de fazer o mapeamento explicitamente, o que a gente vai fazer é substituir esse produto aqui por um produto do kernel. Então, eu vou fazer o kernel de xi, já que isso aqui é um produto interno no outro espaço, né? Eu posso fazer esse produto interno com o kernel aqui, né? E aí, o kernel é que me fornece, me garante toda aquela história da linearidade no novo espaço. Então, eu vou montar a matriz essa matriz K aqui, né, que vai ser uma matriz desses produtos internos, né, que é relacionada à matriz de covariância, elas são parecidas, né, simplesmente representando essa matriz K dessa forma aqui, né. E como eu não preciso
colocar o mapeamento explicitamente, eu posso simplesmente, para cada par de pontos aqui dessa matriz K, né, que eu tenho do meu dataset, né, pensando que no meu X aqui é meu dataset inteiro, né, então eu tenho aqui várias colunas que são features e várias linhas que são exemplos, né, eu monto a matriz K, que é uma medida do kernel entre pares de exemplos, né, que vai efetuar justamente essa conta aqui, que para nós é a estimativa da matriz de covariância. Então, a matriz K pode ser composta dessa maneira aqui, né? E aí, o que a gente vai fazer, né? No fim das contas, essa etapa que eu estou pulando um pouco aqui, né? É fazer, então, ao invés de decompor a matriz de covariância em autovalores e autovetores, a gente vai decompor a matriz K em autovalores e autovetores. Só para diferenciar, agora nossos autovetores são A e os autovalores continuam sendo os lambda. Então, essa etapa aqui, né, eu deixei um vídeo auxiliar ali para detalhar esse ponto, né? Depois você pode dar uma checada lá para ver como que a gente chega nessa representação. Mas, a grosso modo, a matriz K aqui é a mesma coisa do que a matriz de covariância, entre aspas, aí, né? Só que nesse espaço das features mapeadas aqui, né? Então, é como se eu estivesse fazendo a decomposição em autovalores e autovetores dos vetores mapeados para o novo espaço que é linearmente separável. Então, eu estou fazendo a decomposição da matriz K e isso me dá, então, a característica da kernel PCA. Então, o kernel podem ser vários kernels aí, né? A gente falou bastante do RBF, do gaussiano lá na aula da SVM, que é esse cara que está aqui, né? Terceiro. Mas também tem tangente hiperbólica, polinomial, enfim, existem vários kernels aí. A escolha depende um pouco da característica dos dados, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então, qual que é o algoritmo da kernel PCA? Primeira coisa, então, em vez de construir a matriz de covariância, o que a gente constrói é a matriz K. Por exemplo, você pode fazer ela usando o kernel gaussiano, aplicando essa expressão aqui para cada pares de pontos que você tem no teu dataset. Então, vamos supor que você tenha 100 exemplos, né? A tua matriz K vai ser 100 por 100, que é entre pares de pontos, né? A kernel PCA também é não supervisionada, né? Então, tem a mesma característica da PCA, né? E aí a gente monta essa matriz K, né? Um detalhe é que na PCA a gente tinha que fazer aquela normalização dos dados de remoção do média e variância unitária, né? Então, uma coisa parecida é feita aqui na kernel PCA, então a gente precisa fazer essa operação aqui, né? Da matriz K, né? Então, ela vira essa matriz K' aqui, né? Fazendo essa conta, sendo que esse vetor 1 de n aqui é uma matriz n por n, né? Sendo que todos os valores são iguais a 1 sobre n aqui, né? Para facilitar e deixar tudo na notação vetorial aqui, né? Mas isso aqui seria análogo aqui, então, entre aspas, à remoção da média lá, que a gente tinha na PCA original. Só que isso no espaço mapeado, né? Então, por isso que a conta fica um pouquinho diferente. Isso aqui também está detalhado naquele vídeo auxiliar que eu deixei para vocês disponíveis lá. E aí, uma vez que a gente tem a kernel PCA, então uma vez que a gente fez montou a matriz K, a gente pode fazer a decomposição em autovalores e autovetores da matriz K' aqui, né? E aí ordenar os autovalores e montar a matriz de transformação, assim como a gente fez lá para PCA. A consequência é a mesma. Tá? Por último, se a gente tem novos pontos, né, e a gente quer mapear esses caras aqui, né? O que a gente fazia lá na PCA era fazer o produto X por W, né, na matriz de transformação. Aqui a gente não consegue fazer isso diretamente, né? Porque a gente precisa modificar um pouco essa matriz de transformação da seguinte forma. A decomposição em autovalores, né, os autovalores e autovetores que a gente obteve para a matriz do kernel, né, que são os autovetores A, elas são da matriz original, né? Então, não da matriz de covariância. Então, se a gente quiser projetar um novo exemplo x' aqui, né, a gente precisa, na verdade, fazer isso em relação ao autovetor V e não em relação ao autovetor A, que é da matriz K. Tem que fazer isso em relação ao autovetor da matriz de covariância. Tá? Então, para fazer isso, né, tem uma pequena transformação que eu também estou resumindo aqui, vou deixar para o vídeo auxiliar os detalhes, né? O vetor V, na verdade, ele é um somatório de todos os i aqui, né? Dos valores AI aqui, né? Do autovetor A, vezes o φ de xi. Né? Então, se a gente substituir o V por essa transformação aqui, né? Projeção do φx, né? Que a gente quer
fazer a projeção no kernel PCA e multiplicar pelo autovetor V, a gente tem que fazer, na verdade, essa continha que está aqui. E como isso vira φ aqui, né, produto interno, então isso aqui acaba virando, pode ser substituído pelo kernel. Então, se a gente tem um vetor xi que a gente quer projetar na kernel PCA, a gente vai usar essa continha que está aqui, pegar os autovetores e multiplicar aqui pelo produto desse kernel de x' por todos os xi. Não precisa, na verdade, guardar todos os exemplos xi, já que esse somatório é em relação a todos os xi do nosso dataset. Então, de novo, o detalhe do porquê dessa implementação matemática aqui está lá no vídeo auxiliar, tá? Isso aqui é só para explicar que a relação não é tão direta assim, a gente dá uma certa volta para fazer a projeção dos dados no espaço da kernel PCA. Bom, vamos ver então um exemplo prático aqui, né, para a gente encerrar esse vídeo, né? Então, de novo, estou fazendo a implementação da kernel PCA passo a passo e depois usando o scikit-learn. Né? Então, passo a passo, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que montar a matriz do kernel, né? Então, essas primeiras linhas, veja que essa classe que eu estou definindo aqui, ó, RBF kernel PCA é só para uma kernel PCA usando o kernel RBF, ou gaussiano lá, né? Então, esses primeiros passos aqui, o cálculo dos quadrados da distância e mais essa outra etapa aqui é para simplesmente montar a matriz K. Na sequência de montar a matriz K, né, que é o primeiro passo da PCA aqui, né, estou fazendo essa etapa aqui. Segunda parte eu tenho que centralizar ela, ou seja, remover a média, o que seria análogo a remover a média no espaço de projeção do kernel. Né? Então, é essa continha que está aqui, que é exatamente essa linha que está aqui. Né? E depois eu vou fazer uma decomposição, então, em autovalores e autovetores da matriz K e fazer uma ordenação desses caras aqui para poder fazer a projeção. Então, vamos ver um exemplo, né? Estou fazendo um dataset bem não linear aqui, que é esse MakeMoons aqui, que é disponível no scikit-learn lá, nos datasets que a gente pode criar, né? Então, é um dataset que tem um formato bem maluco aqui, né? Como se fossem duas parábolas, cada uma correspondente a uma classe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquela classe que eu defini ali, né? Vou fazer primeiro a decomposição PCA, só para vocês olharem como que ela embaralha, né? Em uma dimensão aqui, ó. Vermelho e azul fica bem sobreposto em uma dimensão com a PCA. E aí sim eu vou usar a minha classe RBF kernel PCA para fazer essa mesma projeção. Aqui está a projeção em duas dimensões e aqui está a projeção em uma dimensão. Veja que eu consigo separar linearmente aqui uma classe da outra. Né? Isso por conta do kernel. Né? Então, o kernel que fornece esse mapeamento não linear e permite que essa separação seja feita lá no espaço do kernel, muito embora a gente não conheça o espaço. A gente só conhece as definições do produto interno que é dado pelo kernel. Então, em resumo, a gente pegou tudo aquilo que era produto interno e transformou por uma multiplicação do kernel. E isso nos forneceu essa capacidade aqui de separar linearmente as coisas. Também tem um exemplo com círculos concêntricos aqui, né, que tem mais a ver com aquele meu exemplo de motivação do início da aula lá, né? Então, de novo, se eu plotar isso aqui com a PCA, eu embaralho muito em uma dimensão só, né? Estou com duas e uma, estou olhando mais para uma que é mais interessante, né? Com uma dimensão só eu embaralho bastante as coisas, né? E se eu plotar em uma dimensão com a kernel PCA, eu consigo separar bem, ó, azul da vermelha, linearmente separável. Também dá para fazer a projeção de novos pontos, né? Que é implementar justamente essa equação que está aqui, né? Então, eu adicionei na minha classe ali essa possibilidade, tá? Perdão, eu defini aqui essa nova função projectx aqui para fazer essa implementação, né? E aí só para mostrar que ela é equivalente, então, ao mapeamento dos dados, né? Então, você pode conferir com mais calma depois. E por último, tá aqui a kernel PCA do scikit-learn, né? Com o mesmo conjunto de dados lá, né? Só para vocês observarem que ela é equivalente. De novo, o que eu preciso definir aqui para fazer a kernel PCA? Número de componentes e o kernel. E o parâmetro do kernel. O que é interessante você fazer agora? Dar uma brincada com os valores do parâmetro do kernel, ver o quanto que ele impacta na projeção da kernel PCA, né? Além de fazer uma avaliação um pouco mais passo a passo desse código e a comparação com o que está colocado aqui, né? Em termos de equacionamento, para você se convencer que a gente está de fato replicando, né? Esse equacionamento. Então procure fazer essas análises, procure variar os parâmetros aqui, né?
da kernel PCA para você identificar o quanto o parâmetro pode influenciar essa projeção. Mas eu vou encerrar esse vídeo aqui para também a gente não estender demais.